Bem-vindos a mais um episódio do Mentecast, criado por mim, Anne Reina, psicanalista, o Edmari Falcão. A gente está aqui novamente com mais um episódio para trazer conhecimento com uma pessoa muito especial, um médico, que realmente vai encantar. Essa é a palavra que impactou a gente quando a gente o conheceu. Né, Falcão? É isso. Márcio Velasquez. Eu mesmo. A gente gostaria que você se apresentasse. Eu coloquei aqui médico, escritor, professor, mas eu sei que é muito além disso tudo. Antes de ser médico, como é que é a sua história, a sua trajetória lá atrás até hoje em quem você se formou? Maravilha. Primeiro, queria agradecer o convite. É muito bom estar entre pessoas que partilham da mesma essência que a gente, que entendem que o emagrecimento é muito mais do que só comida, muito mais do que só exercício. Tem que estar, como a gente fala, né? Mente, corpo e espírito unidos num só propósito. Então, quem é Márcio? Márcio é pai do Enzo, marido da Camila. Márcio é um cara que não queria se formar em medicina, não queria fazer medicina. Márcio queria tocar pagode. Acredita nisso? Meu Deus! Márcio tinha uma banda de pagode. E aí eu lembro que, porque meu pai é médico, minha mãe é enfermeira, então eles me obrigaram. Entendeu? E aí, então é o que a gente estava conversando antes, que é a importância de um pai saber a trajetória que o filho tem que tomar, mesmo o filho não querendo. E aí minha mãe falou assim, vai fazer o vestibular, vai fazer não sei o quê. E aí eu passei. E pra ter uma noção, nem eu descobri que passei. Quem descobriu foi minha mãe. Minha mãe falou assim, E aí quando eu cheguei na faculdade de medicina, no primeiro semestre da faculdade, nos primeiros 6 meses, um tio meu, que era muito querido, sofreu um acidente, ficou em coma por uns 2 meses, e eu ia lá no CTI constantemente. E daí começou a criar um desejo da medicina. Não do emagrecimento, mas da medicina. Então eu comecei a entrar na faculdade, fiz amigos, comecei a morar com as pessoas que eram influentes, que influenciam a estudar mais, então eu estudei muito. Por exemplo, no meu 3º período de medicina eu já fazia plantões como acadêmico, como estudante, já ia trabalhando. Então, até o meu 12º período, até o 6º ano de medicina, eu já tinha uma grande experiência. Isso é muito importante. Porque o meu pai sempre me ensinou, ele falava assim, médico, ele tem que saber o teórico, mas se não tiver a prática, não serve. Exatamente. Então, eu ficava na faculdade e depois ia dar plantão à noite com médicos que me ensinavam. E aí, quando eu me formei, eu caí no mesmo problema do médico atual, que é o quê? Eu me formei, na minha primeira formação foi pós-graduação em cardiologia e fui fazer exames de imagem com ecocardiograma. Meu pai faz isso também. E aí eu comecei a atender. Só que o grande problema da medicina é o seguinte, vou explicar agora porque a gente estava conversando do problema. O médico sai da faculdade e na faculdade cria-se aquele contexto de, cara, você é o cara, você é médico, tu é doutor, cara, doutor, tu é lá em cima. E o médico sai com um ego muito alto. Só que quando ele cai no mundo real, às vezes o dono da clínica não é médico. Tipo assim, o doutor do ego, senta ali e vai atender a R$20 cada consulta. E aí o médico fala assim, não, peraí, R$20? Sou médico. Não tem outra coisa. Aí ele fala assim, já sei, tem um jeito. Eu atendo um atrás do outro, 50 pessoas num dia, e aí dá um dinheiro legal. Então você acaba de criar a medicina da padronização. Ou seja, entrou exame e remédio, entrou exame e remédio. Para você ter como chegar ao médico a ter um salário satisfatório, porque hoje, se você quiser saber, um médico numa clínica da família para trabalhar 40 horas semanais ganha mais ou menos uns 12, 13 mil reais líquido. Nossa. Caramba. Uma faculdade de medicina custa 13 mil reais. Até ter o ROI. Exatamente. Então você entende, o médico da clínica da família não tem como pagar a faculdade pro filho dele que estuda medicina. Isso, então, é pouco. Pelo que ele passou, é pouco. Então você cria um mecanismo onde o médico, como autodefesa, começa a fazer isso. Só que existe uma forma diferente, como a gente estava falando. Eu comecei a estudar, e eu tinha desistido. Caramba. Falei assim, eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou trabalhar no McDonald's, que ser mais feliz do que eu estou fazendo agora. Atendia 60 pessoas num dia, chegava em casa esgotado, estava enorme de gota, estava com 130 quilos. Nossa. E uma coisa me chamou a atenção foi quando minha esposa, uma vez eu estava vendo TV com meu filho ainda engatinhava, andava segurando as coisas, ela falou assim, Márcio, toma conta do Enzo que eu vou fazer uma coisa aqui na cozinha. Aí ele caiu. Aí ela falou assim, eu não te pedi para tomar conta dele? Eu falei assim, ele foi muito rápido. Aí ela,
Um garotinho de 1 ano foi mais rápido que o marmanjo. Aí eu vi que eu tava realmente no fundo do poço. Essa frase eu usei muito pra mim, que eu fiquei no fundo do poço. No fundo do poço, só quem tava lá só quem usa sabe esse entende. termo. E aí um amigo meu me indicou a trabalhar com emagrecimento, eu comecei a trabalhar e... Isso lá fora ainda. Isso aqui dentro. Eu não cheguei lá pra fora, não. Aí, okay. E aí comecei a atender e comecei a entender que era muito mais que aquilo. Aí fui fazer pós-graduação de nutrologia, medicina do esporte, psiquiatria, virei personal trainer lá nos Estados Unidos. Aí eu comecei. Eu falei até com o Fernando, ele já fez, ele estudou educação. Ele entrou no mundo do emagrecimento literalmente. Porque como a gente conversou, eu vi que não era comida, eu vi que não era remédio, eu vi que não era hormônio só. Era uma condição de tudo junto, são dependendo vários da pilares, pessoa. é multifatorial. As pessoas acham que é só tomar um remedinho e tá bom. E foi assim que surgiu o emagrecimento na vida real. Caramba! A gente vai puxar bem isso agora nessa pergunta aqui agora. Então, a sua trajetória, ela é bem linda. Você passou por um processo de sobrepeso e te fez ter esse olhar para esse seu nicho hoje, né? E aí vem, né? O teu slogan que a gente achou incrível quando a gente leu. Quem não? Inclusive, até esse relato é bem real, que você acabou de falar. E isso no seu Instagram deu pra mostrar. Lá, quando a gente abre, não tá escrito médico. Não. Tá escrito tá esse slogan. Que emoção engorda, comida não. Isso, assim, me impactou muito. Eu falei, Falcão, olha o slogan dele, assim, isso é incrível. De onde veio esse slogan? Qual foi a ideia? E o que ele significa hoje na sua vida? Show. Esse slogan surgiu da seguinte situação, do mesmo que surgiu o emagrecimento da vida real. Eu tinha um paciente, ele veio ser atendido por mim, e primeiro dia de consulta, tudo bem, prescrição e tal, ele voltou 30 dias depois. 30 dias depois, ele tinha... Não, perdão, a gente entrou em contato com ele 60 dias depois. E aí, 60 dias depois, ele falou assim, a gente falou com ele, falei assim, e aí, cara, como é que tá? Tu não voltou? Tá tudo bem? Não sei o quê. Aí ele falou assim, pô, cara, eu acabei engordando 2 quilos a mais. Eu falei, pô, cara, o tratamento não deu certo e tal, mas me conta o que é. Não, doutor, deu muito certo. Eu falei, como assim se você engordou 2 quilos? Ele, não, cara, é que eu perdi 10 em um mês e ganhei 12 no segundo mês. Opa, eu falei, opa. Mas, cara, o que foi que aconteceu? Aí ele, meu pai morreu. Caralho. Emoção. Aí eu perguntei pra minha esposa, pros meus colegas lá, e falei assim, qual é o remédio para pai morto? Deu pra entender? Então daí surgiu que não tinha nada a ver. O mesmo conhecimento da pessoa continuava com ele. Isso. Mas a emoção dele mudou. E se a emoção mudou, se a alma mudou, a pessoa, o corpo lá não responde da mesma forma. Então, as emoções que vão controlar se você vai engordar ou emagrecer. Isso, assim, o controle das emoções, ela tá no impulso, né? E a gente sabe o que fazer. Eu falo muito isso, né? Com as minhas mentoradas, no Mente Corpo Forte também. Todos nós sabemos o que fazer para emagrecer. Todos nós. O que comer, o que eu como que me engorda, quais são meus vícios, porque a gente sempre vai ter um viciozinho fora. Não existe esse mundo fit aí de internet, gente. Não existe, entendeu? A pessoa tá ali comendo alguma coisa, ela tem algo que ela... As vulnerabilidades, né? Todos nós temos. Sendo que quando você entende que quando tu passa por um processo de dor, alguma questão emocional, aquilo vai abalar. Sim. Se eu me mudar hoje para um outro país, eu vou ter um momento de altos e baixos, de adaptações, e eu vou acabar cedendo mais para a comida. Só que qual é o meu limite? Eu acho que a gente encontrar o nosso limite de ligar a sirene é o grande segredo para você manter a manutenção do peso. Que emagrecer é fácil. Exatamente. Você manter o peso é o difícil. A pessoa não entende que a cabeça que ela tem que ter para emagrecer não é a mesma cabeça que ela vai ter que ter para permanecer magro. Isso aí, isso mesmo. A pessoa tem que mudar os comportamentos. A pessoa que está emagrecendo está comendo pouco, está fazendo muita aeróbica. A pessoa que já emagreceu não tem isso. Não tem. Ela tem que controlar a comida dela, tem que comer certo, ela tem que fazer exercícios resistidos, exercícios aeróbicos juntos. Isso então mesmo. é outra pessoa e ela não entende, ela não muda. Não, isso mesmo. Aí entra o nosso papel, cara, nisso. Como é que a gente bota clareza nessa galera em relação a isso, sabe? O autoconhecimento, a Anny usa muito isso. O autoconhecimento é a cura. É a cura. Pra tudo isso. Então, se eu consigo confrontar esse meu momento e entender como é que eu vou reagi-lo,
Por mais que esteja ali na dor, eu vou dar o meu melhor naquele momento para eu conseguir ser o menos machucado possível, sabe? Naquela minha fase. Então aí entra o nosso conhecimento em querer alcançar mais pessoas. Sim. Porque as pessoas precisam saber que é normal passar por isso, que vão passar por isso. Todos nós temos esses altos e baixos, mas a gente tem que saber que naquele momento a gente tem que fazer tudo que tiver dentro do nosso controle. Por exemplo, teve esse falecimento do pai. Ali não era um controle dela, cara, sabe? Ela ia agir da melhor forma dela com as situações que ela consegue controlar. Aí, isso que eu acho que é o papel principal nós, e não só uma prescrição médica, uma prescrição de exercício, uma prescrição de metodologia. E sim ir mais a fundo em relação a essas emoções. E eu falo muito, o doutor deve ver isso bastante, né? Até porque, gente, ele é bem famoso aqui na Barra, tá? É bem famoso. Então, quem é da Barra aqui, já ele vai falar a arroba dele depois. E, enfim. Brasil, nível mundial. E o que acontece? Que eu vejo muito, as clientes chegam até mim, Anny, já tentei de tudo. Eu fui na clínica X, YZ, não vou falar os nomes aqui, e não consigo. Aí, quando a gente começa a vasculhar, né, na psicanálise, a gente vai tirando todas as camadas ali, e ela nem tem consciência, a gente traz a consciência que o motivo que ela sente tanto prazer, tanta necessidade em comer, é que foi o único momento que ela se sentiu amada pela mãe na infância. E quando a gente revela isso, a gente consegue tratar. Porque eu não entendo, não consigo. Quantas vezes você escuta no consultório? Bloqueio paterno e materno é o que mais afeta as pessoas, né? Mas e tá na tudo alimentação. No subconsciente. E não fala, não, que nada, doutor, me dou muito bem com a minha mãe. Exatamente. Não tem isso não, porque não tem a clareza. Eu costumo falar que a clareza aparece depois de 5 porquês. Assim, eu quero emagrecer. Por que você engordou? Ah, não, é porque eu tenho comido meio desregulado. Por que você tem comido meio desregulado? Vai indo. É porque eu tô muito problema lá em casa. 5 porque é pra tu resolver o problema. Boa tática. É boa 5 aí, muito bom. Agora você. Doutor, qual a maior dificuldade que você enfrentou até então que mais te forjou? A gente viu lá que você teve mais de 10 mil pacientes, você tem mais de 10 mil pacientes, então provavelmente teve várias situações boas que você passou, que formou quem você é. O que você acha que foi o que mais te forjou, né, dentro dessas dificuldades todas que um médico enfrenta? A pergunta eu entendi, mas vou dizer, o que forjou a forma de eu tratar não tem nada a ver com a medicina. O que forjou a forma de eu tratar foi como eu fui com meus pais e com a minha mãe. Ou seja, meu pai, apesar de... Né, vou falar o português correto, né? Negócio de, não me ama, não sei, não tem isso. Mas meu pai era um cara ausente. Entendeu? Sim. Ele era médico, trabalhava o dia todo, só chegava em casa para dormir, saía de casa muito cedo. Entendeu? E minha mãe trabalhava com ele, tentava compensar da forma que ela podia. Então, por exemplo, chegava tarde da noite e fazia o quê? Trazia bombom, trazia chocolate, para tentar comprar o amor com comida. É o que ele tinha, né? Entendeu? E meu pai é um cara rígido, um cara que sempre foi muito rigoroso com dinheiro, tinha bastante dinheiro, mas não dava para os filhos. Isso eu agradeço, porque hoje me tornou a pessoa que eu sou. Mas lá com criança, tu não entende isso, não. Não, criança nem um pouco. Meu amigo tem, eu não tenho, tem alguma coisa errada aqui. Mas hoje você honra. Hoje eu agradeço a cada dia dele, entendeu? E já passei pelo meu processo de transformação, já perdoei ele. Isso. Ele olhando para mim assim, tá perdoando de quê? Tudo bem, pai, para de bobeira, perdoar o quê? Mas incrível. Mas já passei pelo processo. E isso, cara, hoje veio a forma como eu trato meus pacientes. E eu digo assim, às vezes uma paciente chega pra mim e fala assim, vou te trazer meu marido aqui, porque você precisa consertar ele. Eu falei, peraí, não me traz problema, não. Ele quer mudar? Porque eu tenho uma coisa só, cara. Eu não consigo ajudar quem não quer mudar. Então me esquece, cara. Se ele não quer mudar, deixa a decisão não tem que fazer. Não, você vai mudar ele. Não vai mudar ninguém. Se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar. Não adianta. Isso aí. Então é aí que eu vejo. Por isso que você fala assim, qual é o teu maior desafio? Não tem desafio. Porque o que não quer mudar é tchau. Quem quer mudar vem comigo, filho. Olha, bater na palma. Esse aí, pra mim, acabou, gente. Não tem, é isso, é tchau, porque eu não quero. Isso é uma verdade. Não quer, não tem o que fazer. Preparado pra escutar. Exatamente. Porque muitos querem assim, doutor, aqui é a pílula. Eu quero a pílula mágica. Pronto, não quero fazer esforço. O que eu ensino meus alunos é o seguinte, eu tenho alunos médicos que trabalham comigo hoje, que eu digo o seguinte, o paciente não pode sair feliz do consultório, ele tem que sair incomodado. Sensacional. Olha. Porque quando ele sai incomodado, ele diz assim, tem algo errado na minha vida, eu vou mudar, porque tem que mudar ele. Isso. Exatamente. E aí tem até uma frase dura que eu falo para alguns pacientes, que alguns ficam até tristes comigo, mas eu falo assim, tenta entender com o coração. Ele fala assim, doutor, aí ó,
Pior história, né? Não vai nem dormir hoje. Eu falei, cara, eu vou te dizer o seguinte, quando tu sair pela porta, eu não vou nem lembrar da tua história. É incrível. Pô, que isso, doutor? Cara, não é, bicho. Presta atenção, imagina eu sentar aqui, aguentando a história de todo mundo. Não tem como, todo S. Na hora que você sair, eu vou apagar da minha vida a tua história. Mas enquanto tu tá aqui, eu tô contigo. Tô contigo, é isso aí. 100%. Pode falar comigo que eu vou me dedicar. Quando tu falar comigo no telefone, é 100% contigo. Agora, quando tu não estiver perto de mim, eu não tenho como ficar pensando que o problema é teu, não é meu. Isso mesmo. E as pessoas têm essa carência, já reparou? Dependência. Doutor, você não me respondeu. Exatamente. E às vezes a gente vai perder cliente, paciente, por conta disso. Só que tem que entender que não é nossa responsabilidade. A nossa é entregar o que a gente pode até aqui. Sim. Dali em diante, da porta... Nós somos a ferramenta, né? 50% aqui, 50% lá, né? Não, se a gente ficar se preocupando, agarrando com o problema do paciente, acabou. Eu, então... Ele sabe, a gente pega pessoas que se mutilam, se suicidam. Então, imagina, acabou a minha vida. Ficar pensando na pessoa. Tem muito também pessoas que falam, pessoas que hoje engordam porque passaram por abuso sexual na infância. Te choca na hora, te dói, tu fica impactado, fica, mas se você não aprender a te conectar, não tem. E tu pedindo, e no começo que tu tem que pedir, por exemplo, a pessoa vem num médico, ela é nutrólogo, que é médico de esporte, aí acaba a consulta com o médico falando assim, ó, tu tem que perdoar quem te estuprou, mas vai vai embora desse lugar. Tem que perdoar, eu perdoei meu pai. Então... É assim, cara. Olha, mas dando um gancho em relação ao teu pai, a gente fala muito isso, que eu estudo muito sobre a questão de educação, isso que até a Falcão falou no início com você atrás dos bastidores aqui, e a questão de uma educação rígida, mas flexível, Sim. Isso é importante, e é o que as crianças que eu vejo estão tendo falta hoje em dia, é ser rígido, mas ser flexível com amor. Antigamente, nossos pais eram rígidos e ponto. Sim. Não tinha, né, esse amor, esse carinho, por quê? Essa questão fez o Márcio ser quem ele é hoje. É o que eu costumo falar quem toma conta dessa parte lá no nosso instituto é a Camila, minha esposa, que é a função da mulher num casamento e a função do homem. Essas funções se perderam. Exatamente. Na evolução da sociedade se perderam. E isso está trazendo pessoas disformes doentes. Emocionalmente. Doente emocionalmente. E o efeito, e o ganho de peso é só um dos problemas disso. Isso mesmo. Então você tem um monte de outros problemas. Tem pessoas viciadas em Instagram, tem pessoas viciadas em TikTok, tem pessoas que estão viciadas em fumo, em drogas e comida. Exato. Então a pessoa não tem, eu vou tratar emagrecimento. Ih, meu filho, a única coisa que a gente vai falar aqui é de comida. Igualzinho eu falando no meu método, mesma coisa. Já falar mas não é sobre emagrecimento. Eu falei, o ponto final mas o que tá é uma consequência. E é o menor dos benefícios até ao emagrecimento, à saúde emocional. E tem paciente que vai lá na clínica e fala assim, olha, você tá tão ferrado. Não dá pra gente falar de emagrecimento agora. Pô, doutor, mas não sei o que, eu queria filha. Presta atenção, eu nunca vi ninguém feliz comer alface. Verdade. A pessoa tem que estar muito bem espiritualmente pra chegar em casa e falar assim, caraca, hoje o dia foi horrível, me dá um alface com frango. Não tem ser humano. Verdade. Não faz sentido. A não ser que ela use aquilo como trabalho. Ou seja, um bodybuilder, o dia dele tá ruim, mas ele usa aquilo como trabalho. É ferramenta dele. Isso aí é diferente. Outra coisa. A galera vem na rede social escutar, o cara fala assim, não, é que tem que comer de 3 em 3 horas, meu amigo, eu não consigo nem ver xixi de 3 em 3 horas. É a tua realidade. É a tua realidade. Exatamente. É bem isso. Qual é a pior dor do seu paciente? Assim, proporcionalmente. Qual é que você vê a pior dor? A pior dor do meu paciente, hoje, ela é no subconsciente. É quando a gente atinge. Mas a maior reclamação que eles veem é não consigo me olhar no espelho. Tá? Só que quando chega, o espelho, na verdade, não está refletindo só o peso. Está refletindo aquela pessoa que ela não é mais. Então, hoje é perda de identidade. Essa é a maior dor, mas essa não é uma coisa que eles reclamam. Eles vão fazer, eu quero botar calça 40, tá? Ok, mas essa é a dor deles. Mas tu sabe, tu tem já um olhar. Mas quando a gente chega lá e tu vai ver que... E, por exemplo, e as prescrições são absurdamente diferentes. Essa semana veio uma pessoa que é bem financeiramente, tem um cargo alto numa empresa e falou, cara, eu não tenho tempo pra nada, me ajuda a emagrecer? Eu falei, show! Você vai pegar uma assistente, vai contratar ela do teu bolso, vai pagar R$1.000 para cada 3 dias, contratar ela como carteira, como PJ, e ela vai te auxiliar. E aí tu vai ter tempo para você. Organização. Ou então tu compra o Ozempic. A gente vai falar disso também até aqui. A próxima pergunta. Por quê? Porque o problema da mulher... Porque na maioria, parte do nosso dia, as coisas que a gente faz são
operacionais. Sim. Se é uma pessoa que tem um valor agregado no tempo muito alto, ela tira o operacional dela Isso. e fica só com o intelectual. Fala, cara, você vai ver que você vai sobrar hora pro teu dia. Essencialismo. Às vezes, muito. Fica guardando, às vezes, essa a pegada, né? Sim. Não, porque só eu tinha muito isso. Falei, não, só eu sei fazer, só eu, porque eu sou muito exigente. Sim. Então, não, sou eu, não. Vamos parar, vamos. É difícil Delegar. achar a mão de obra hoje em dia. Sim, muito difícil. É muito difícil. Eu entendo. Você entende? Na verdade, mas eu é vou até possível, ser você vai pouquinho, procurar mas e eu ia acha. falar, esse é o duro. Às vezes a gente cria que é possível por conta da nossa capacidade de resolutiva. Só que ninguém vai ser a gente. Não. E a gente consegue treinar pessoas pra chegar a um alto nível e ser um braço forte, O sabe? nível que você necessita, né? Exatamente. E entender que às vezes aquela pessoa não vai além dali. Exatamente. É o respeitar. Aqui. A minha mentora fala isso. Você é ela, aqui. É bem isso. A minha esposa fala, tem gente que vai com a gente até 1.000, tem gente que vai ter 10 mil, tem gente que vai ter 1 milhão. Tá Mas tudo bem. Sensacional. E faz parte de ser adulto. Sim, É a vida adulta. entendeu? Porque às vezes fica um de exatamente. biquinho. Isso aí foi na adolescência. A gente lá no agora- ensino médio. Exatamente. Agora é vida Só adulta. que a gente sempre fala que pessoas precisam de pessoas Total. o tempo inteiro. E tempo Exatamente. inteiro. Até pra gente conseguir usufruir do nosso melhor, né? Como a gente falou do essencialismo. Às vezes a gente canaliza energia onde não é pra canalizar. A gente é tão bom aqui porque a gente distribui tanto e não produz da forma que deveria produzir. Não, O com ponto certeza. principal. Vamos lá, que tem mais perguntinha aí que está com hora. Doutor, a gente queria que o senhor falasse um pouco sobre medicamentos para o emagrecimento. Você citou aqui, o senhor citou o Ozempic. Como é que é o seu posicionamento em relação a isso? Bem claro, vamos lá. Inibidores de apetite. Essa é a classe de medicamentos que nós estamos falando. Tá? Isso. Existem alguns inibidores de apetite no Brasil liberados para inibir o apetite e existem alguns medicamentos para ansiedade e depressão que inibem o apetite como efeito colateral. Os que são feitos para inibir o apetite são chamados de on-label. E os que não são chamados de off-label. Não é que não seja possível usar, mas eles são usados para uma coisa e tem um efeito colateral de outra. Show? Então, Márcio, o que você acha do inibidor de apetite? Bem simples. O medicamento não é emagrecedor. Ele é inibidor de apetite. Então, entenda a palavra. Você consegue inibir teu apetite sozinho? Não. Ah, doutor, nesse momento minha vida está muito ruim, que eu não sei o que, não sei o que. Então, use o inibidor de apetite. Aí eu posso usar por quanto tempo? 1 mês? Daqui a 1 mês você já vai ter mudado o suficiente para parar de usar o inibidor de apetite? Entendi. Porque senão seu peso vai voltar. Então, quando um paciente diz para mim assim, eu acho que eu preciso. Show. Então agora vamos lá. A primeira coisa é entrar com o inibidor. A segunda é sair. Quando que vai sair? Seu peso vai cair. Quando você está com 100, você quer chegar a 80, chegou a 80, você vai parar o inibidor de apetite? Não vai. Agora vem a fase de estabilização, ou seja, você continua tomando o inibidor, mas ele não te emagrece mais, porque a quantidade de gasto e a quantidade de consumo ficou igual. Agora você tem que começar a mudar o seu metabolismo com atividade física, com sono, melhorando o intestino, para você aumentar, elevar o teu metabolismo, para assim, no futuro, você conseguir tirar o inibidor de apetite. Então é o que eu falo para a maioria dos pacientes. Quando você entra com o inibidor, você entende que aquele medicamento te ajuda. E aí você fica com ele por um longo período de tempo. Os estudos dizem em média 1 ano. Mas não é porque 1 ano é que o remédio vai parar de fazer efeito, é porque 1 ano é o que leva uma pessoa a mudar de vida. Eu nunca vi ninguém mudar de vida em 21 dias. É vendido tá muito motivado. dessa forma. Motivado, eu falo muito isso. Você encontra o caminho em 21 Isso, dias, mas mas não até vai trilhar. mudar. Eu até falo que são Não, 2 a gente anos já. faz. Qual é o hábito que a gente tem por 2 anos? Esse vai ficar. Esse aí validou. Pronto, validou. Então, essa é a minha visão do inibidor de apetite. Então, mas se você prescreve inibidor de apetite, depende, você precisa? Se você precisa, eu prescrevo. Se você não precisa, eu não prescrevo. E quem decide? Você, Márcio? Não, você mesmo, você vai me dizer. Quer tentar 30 dias sem? Quero. Aí volta daqui a 30 dias e fala assim, pelo amor de Deus, me passa que eu não consigo. Não tô conseguindo segurar. Tá tudo bem. E aí tem a outra parte que é vamos descobrir qual é o melhor inibidor de apetite pra você. Porque às vezes a bula diz, o livro diz, esse aqui é o seu, você toma, não acontece nada. Aí você tem que trocar, é assim. Isso Porque mesmo. entre eu e você tem uma coisa chamada genética. E só, É isso. Como é que eu vou saber? Eu até gosto de falar muito sobre relacionamento que entra essa parte. Não tem como em um atendimento o senhor prescrever o melhor para aquele paciente. É teste. construído. Exatamente. É Quem vai me dizer é construído. ele o que é melhor pra ele. Então, e as pessoas querem um resultado muito rápido e já julgam o nosso profissionalismo assim. Ó. Sim, exatamente. Então, o tempo todo a gente é testado.
sobre isso. Só, cara, vamos construir um relacionamento com a minha esposa. Como é que foi a construção? Hoje nós somos melhores por tudo que a gente passou e sentou para conversar. Então, no primeiro atendimento, no segundo vai ter uma mensuração melhor, que vai ter uma estatística, que vai ter dados. Então, dessa forma que a gente consegue organizar para um melhor resultado. E não em 21 dias, por exemplo. Eu tive uma cliente que ela tomava Ozempic por muito tempo. Aí ela parou, engordou tudo de novo, aí veio para mim. Ela, não sei o quê, porque eu não quero ficar viciada em remédio. Eu falei, eu não entendo nada muito sobre Ozempic, isso aí não é meu trabalho, mas fato que você voltou a engordar porque você não trabalhou a tua mentalidade. Você não mudou o teu comportamento padrão. Exatamente. Então, não mudou a pessoa. E aí não há medicamento que vai fazer milagre. Não, o medicamento vai inibir o apetite. Quando o medicamento saiu, você tem que arranjar outro jeito de inibir teu apetite. E aí a força de vontade, o comportamento, o ambiente, é isso que vai mudar. Uma perguntinha, curiosidade minha, porque tudo de medicamento, quando alguém vem, tem um nutrólogo tal, agora eu vou indicar isso. Agora... Aí, o que é? Qual é a diferença entre Saxenda e Ozempic? Show. Vamos lá. Dentro do nosso corpo existe uma molécula chamada GLP-1. GLP-1 é uma molécula que sempre quando a gente come qualquer coisa, principalmente proteína e fibra, o nosso intestino produz ela. Nosso intestino produz ela para ela ir até o sistema nervoso central e falar assim, tá bom, pode parar de comer. Entendeu? Ou seja, ela é uma molécula que serve para saciar. Porém, a nossa GLP-1, ela só dura de 2 a 10 minutos no organismo. 2 a 10 minutos. O Saxenda, o primeiro que saiu, na verdade, foi o Victoza dessa empresa. Victoza e o Saxenda são a mesma coisa, só que a dose maior que o outro. Ou seja, dá para atingir maior dose. Ele é a liraglutida. A liraglutida, ela dura 13 horas em média no organismo. Ou seja, você pega um hormônio, uma molécula que durava 10 minutos e transforma ela para durar 13 horas. Então você fica saciado mais tempo. Tanto que uma situação dos pacientes que tomam Saxenda é assim, eles param de comer no meio. Fala assim, não, tô bem. Ou seja, ele não deixa de comer na maioria das vezes, mas ele fala assim, não, tô bem, tô legal, tô satisfeito. Ele come menos, então emagrece. E a semaglutida, que é o Ozempic, ela é um GLP-1 que é modificado para durar 7 dias. Então a diferença entre o Saxenda e a diferença do Ozempic é um dura 13 horas em média no organismo e outro dura 7 dias. Essa é a diferença. E o valor tá explicado até. É a diferença de valor E sobre tá os cada vez mais alto. Os efeitos colaterais. Então, a maior parte dos efeitos colaterais são efeitos colaterais imediatos, como constipação, diarreia, arrotos, distensão abdominal. Existem casos mais graves que podem evoluir para pancreatite, inflamação do pâncreas, mas na maioria esmagadora, ou seja, é raro ir para pancreatite, show? E quando vai, ela é totalmente de baixa sintomatologia, ou seja, é uma pancreatite que resolve basicamente com a dieta e com analgésico, tá? Só que existem estudos dizendo que algumas pessoas podem evoluir para câncer de tireoide. Então, principalmente em ratos, existem uma documentação de estudos muito robusta dizendo que o Saxenda, Ozempic e a Victoza, elas podem aumentar tumores da glândula tireoide. Só que também é raro. Eu gosto de dizer que é raro. Sim. Porque se você pegar e falar assim, tô prescrevendo Saxenda, Victoza, não sei o quê, tô aumentando o risco de câncer de tireoide? Sim, mas quando você emagrece, você diminui o risco de outros cânceres. E o câncer de tireoide, na maioria das vezes, é um câncer que ele é resolutivo, ele não gera óbito. Então, o que a gente recomenda geralmente é meu pai teve câncer de tireoide, minha mãe teve câncer de tireoide. Opa, não se mete nisso não, vamos para outro lugar. Então essa é assim que a gente trabalha. Tem uma caneta que tá lá fora, que eu tava eu até esqueci o nome dela. Isso! E, enfim, que a metade da minha família é americana, a parte tem obesidade. Sim. As 2 tias minhas são obesas mesmo, e lá tá uma febre. Por coincidência, uma amiga minha foi pra lá, ela tá sendo representante desse medicamento. Aí, só que é bem caro. É bem caro. $1.000 lá. Quanto que vai vir pra cá? O pessoal traz por baixo dos panos por R$7.000. Então, ou seja, quanto que vai chegar aqui quando botar imposto? Muito. Por isso que nem veio até agora. Porque é muito caro. Você é a favor desses estudos que estão aí cada vez aprimorando a Ozempic e tá uma febre lá.
Tá uma febre sobre. O que você acha sobre essa linha? Eu acho que, de novo, se a gente fosse pensar em emagrecimento, é natural. Sim. Só que tem gente que não vai conseguir porque o mundo mudou. Isso mesmo. Então, ou seja, como é que eu pego um ser humano e continuo igual, boto ele num lugar diferente e quero que ele tenha resultados emagrecidos iguais? Isso mesmo. Então, o que está acontecendo é o que mostra que os medicamentos inibidores de apetite ou os famosos emagrecedores vieram para ficar. Tá? Essa é uma realidade. Porque o mundo mudou. Ou seja, hoje você não levanta, hoje você bate palma, a luz apaga, né? Não, você aperta um botão, a comida chega na tua mão, você aperta um botão, você troca de canal. Você devia programa, a gente era obrigado a terminar de ver o programa para tal hora poder assistir o desenho. Hoje em dia, nossos filhos... Agora tu chama as pessoas, ou seja, você não precisa nem no vizinho mais falar com ele, oi, tá aí em casa, não, é aqui, ó. Tá aí. Então as pessoas não Amor, tô aqui na sala, vem aqui. Isso mesmo. As pessoas não se movem mais. Então, ou seja, o que eu digo é que as pessoas hoje em dia não são sedentárias, elas são inativas. É pior do que sedentarismo. Isso é verdade. A tecnologia tem esse peso. Existe alguma atividade ideal para emagrecer? Ou alguma dieta ideal para emagrecer? Então, atividade física que eu recomendo para quem quer emagrecer. Eu sempre recomendo exercício com peso, exercício resistido e exercício metabólico, exercício aeróbico. Só que o grande problema é a porcentagem. Então eu falo assim, ó, tá no começo, quer emagrecer? Bota um 60-40, 60 de metabólico para 40 de musculação. Não deixa a musculação de fora. Eu não gosto de musculação. Tá, bota 70-30, mas não deixa a musculação de fora, não. Negociando. Depois que você já emagreceu, você percebe que essa balança tende a mudar. A pessoa vai emagrecer magra, ela tem que fazer mais exercício muscular do que metabólico. Eu falo, então vai 60-40, 70-30 no máximo. Eu não odeio fazer esteira, mas é 70-30. A gente faz isso com as nossas gladiadoras, é isso mesmo. Essa é a minha recomendação. E a dieta que a gente recomenda lá é a dieta que eu ensino meus pacientes, é dieta, né? Dieta. Déficit calórico, ou seja, comer menos do que o necessário. Intermitente, ou seja, fazer jejum intermitente, as pessoas não precisam comer de 3 em 3 horas. Você usa o 3 em 3 horas para criar mecanismos para não se sabotar. Isso. Mas o mecanismo está aqui. Você tem que criar um mecanismo aqui dentro. Você não precisa ficar comendo para deixar de comer. Isso. Ou seja, eu estou comendo para não poder comer. Isso é maluquice. Então, déficit calórico intermitente. E estratégias que você tem que utilizar para escolher a comida certa. Então, existem comidas que vão te favorecer, existem comidas que não vão te favorecer. Então, não adianta eu fazer déficit calórico e comer, às vezes, bombom. Às vezes, déficit calórico e comer pudim, entendeu? O T é o timing. Não tem como comer uma feijoada às 3 horas da manhã, às 2 da manhã, ou parar no McDonald's, porque vai dar errado. Então, o nosso corpo ele é feito para se alimentar quando é dia, quando é sol, e não comer quando é noite. E o A é ambiente. Então, ou seja, não adianta você emagrecer e seu ambiente não mudar. Perfeito. Tanto interno quanto externo. E o externo tende a ter um peso maior no emagrecimento. Então, déficit calórico, intermitente, escolhas inteligentes, o timing certo e o ambiente. É isso que eu ensino. É assim que Você falou agora do intermitente. Eu, no meu processo, eu perdi não cheguei a te falar, eu acho. Eu perdi os 30 quilos em 5 meses e meio. Sem remédio, só foi mesmo na raça, na dor de não me ver. Uma transformação, né? Total. E eu comia certinho de 3 em 3 com o receio de vir aquela fome, que era a madrugada que vinha a fome. Os bebês acordavam. Uma estratégia. Então, pra mim funcionou assim, mas eu não comia com fome. Eu comia porque eu tinha que comer. Pra noite estar bem saciada, porque uma mãe de 2 bebês durante o dia não come, porque a demanda do filho, um bebê, outro bebê, aí vem à noite o quê? A fome fisiológica em peso. Exatamente. No momento que você utilizou a comida como uma estratégia, tá? Uma estratégia resolutiva. Só que chega no momento que você fala assim, tá, eu não consigo manter isso pro resto da vida. Não, hoje em dia não como de 3 em 3. Eu como 3 refeições ao dia. Então, aí é o que é a realidade da minha vida. Volta lá no que a gente falou. A pessoa que emagreceu é diferente da pessoa que emagreceu magra. Totalmente. Totalmente. Então não é dizendo que comer de 3 em 3 horas, antes que o pessoal comece a me bater, 3 horas não serve pra nada. Não. Eu só acho que quando a pessoa quer permanecer magra, ela tem que entender que vão ter horas que ela não vai comer e isso é benéfico pro corpo. Isso mesmo. Mudar faz bem. Com certeza. Mudar faz bem pro corpo. Doutor, quais são os pilares que o senhor leva em consideração que são fundamentais para o emagrecimento acontecer? Show. O emagrecimento da vida real tem 12 pilares, tá? O que eu chamo de 12 emagrecimentos. Os 4 primeiros,
a pessoa é responsável por ele. Ela tem que mudar nela mesma, ela tem que escolher mudar. Que é emagrecimento nutricional, ela tem que aprender a comer bem. Emagrecimento muscular, ela tem que fazer exercício, porque o músculo vai ajudar ela a permanecer magra. Emagrecimento intestinal, ou seja, o intestino é o segundo cérebro porque ele controla as emoções. E emagrecimento noturno, porque o sono é a parte mais importante para quem quer permanecer magro. Então esses 4 primeiros pilares são os pilares que a pessoa tem que decidir mudar. Depois veio os 4 pilares que alguém vai ajudar ela a mudar, que são o emagrecimento vitamínico e mineral. Um profissional, um nutricionista, um médico tem que fazer uma prescrição, porque às vezes a pessoa fala assim, olha, ela tá gordinha, ela tem muita vitamina. Não tem, ela tem deficiência de vitamina, mas tem excesso de carboidrato. Isso é outra coisa. Isso. Então, emagrecimento vitamínico e mineral, emagrecimento emocional, ou seja, você precisa de alguém para auxiliar nas suas emoções para você não comer. Emagrecimento hormonal, às vezes você está acima do peso, que está com hipotireoidismo, está com a deficiência, está entrando na menopausa, então controlar os hormônios são muito importantes. E emagrecimento medicamentoso, como a gente falou, tem gente que não consegue sozinho. Então são os 4 do paciente e os 4 dos auxiliadores que vão ajudar. E aí depois tem os 4 para depois que você já se transformou. A manutenção? A manutenção, que é o emagrecimento funcional, que ou seja, você usar estratégias alternativas como meditação, aromaterapia, shiatsu, para manter a pessoa que se você se transformou. Bem-estar absurdo isso aí. Exatamente. Emagrecimento suplementar, ou seja, está na hora de sair os remédios, está na hora de entrar o suplemento. Então a pessoa tem que ganhar conhecimento do suplemento e vai ter que usar pelo resto da vida, se ele quer manter aquele novo estilo de vida. Emagrecimento estético, ou seja, não tem nada de mal a pessoa querer ser mais bonita ou se olhar no espelho e ficar melhor, entendeu? E às vezes você faz terapias para estética, não só para emagrecer. E o emagrecimento familiar, que nada mais é do que se você não mudar o ambiente que está com você, o familiar, as pessoas que estão 24 horas com você, você não consegue mudar. Então são esses 4 primeiros, cada um. Acho que a gente está no caminho certo. Lindo, gente, que é encantador. Vou ficar aqui o dia todo, assim, ô Falcão. Vamos lá. Como você avalia, né, o uso excessivo de hormônios para quem toma da cabeça, aquele mercadão negro, sabe? Aquela coisinha que o jovem gosta, Sim, né? É o famoso resultado fácil, resultado rápido, tá? O grande problema é que existem estudos que mostram o seguinte, por exemplo, pegaram adolescentes dos Estados Unidos e para metade dos adolescentes deram informação. Olha, a testosterona causa isso, se você tomar você fica assim, essa é a dose, essa é não sei o quê. Para os outros, não só mostrar, olha, esse aqui são as pessoas fortes, isso aqui quem toma testosterona é bomba, que não sei o quê. Ou seja, para um explicou e o outro falou mal. Resultado, foram acompanhar as pessoas depois de 5 anos e viram quem foi que falou mal, tomava mais anabolizante do que quem falou bem. Então, a falta de informação verídica na internet e muitos sites que falam, não tome bomba, mas aí quando posta uma foto, posta de um cara bombado. Então, ou seja, totalmente. Meu amigo, pelo amor de Deus, é hipocrisia. É isso então, mesmo. A testosterona tem seu papel. Não você, a medicina hoje é proibida de prescrever testosterona para fins estéticos, tá? Mas, de novo, volta atrás. Não tem nada de mal você querer ter uma estética bonita. Isso. E aí a gente usa a velha metáfora do silicone. Ou seja, a mulher tem o peito caído e tá triste. Ela chega no médico e fala assim, ó, eu tenho um jeito de resolver. A gente vai botar um silicone. Botou o silicone, ela fica feliz. Isso. O cara chega no médico e fala assim, doutor, eu tô com os bracinhos de frango. Tô malhando e não tá dando resultado. Me ajuda aí. Não, cara, eu tenho um negocinho pra resolver. Escolhas. Exatamente. A cirurgia não tem um risco? Tem um risco. Total. Você hoje tem risco anestésico, hoje existe uma síndrome para rejeição do silicone e você também tem o risco da testosterona. Então é mais ou menos isso. A medicina não é matemática, né? Não adianta. A genética tá no meio. A minha sogra é médica, ela fala, né, muito. Ela assim, não, ela fala muito dos atuais médicos, os jovens, que as pessoas fazem por fazer, não fizeram igual você, desde o 3º período ali. Começar a correr atrás. Correr atrás, porque hoje em dia, às vezes, alguns pais acabam errando porque acha que é fácil dar e ele vai ter algum futuro, né? Futuro no papel se tem, mas a constância daquilo ali, né? Como o Falcão fala muito, a constância de um bom atendimento é muito além do que tu ter só um papel. Exato. É o que você está fazendo aí há anos, né? Isso é o diferencial, né? É a pessoa por trás do profissional, né? Profissional. A gente tem 2 chamadas fortes. A Ana Helena fala muito que não é fácil, mas é simples. Que aí quando traz clareza. E o meu o segredo é a constância.
que é quando a gente consegue permanecer. Manter. E aí eu queria puxar até em cima disso. Vou ler aqui. O emagrecimento se tornou um mercado muito forte onde as pessoas querem resultado rápido e estão dispostas a fazer e pagar o que for para acelerar esse processo. Como é que o senhor avalia a conduta profissional nesses casos? E o profissional que está atuando na área de emagrecimento tem vendido mais verdades ou mentiras? Vamos lá. Eu vou pegar e usar o exemplo da diabetes. Por que uma pessoa está diabético? Hoje se sabe que a diabetes é uma doença comportamental na esmagadora maioria das vezes. A pessoa está consumindo muito mais alimentos com alto teor de calorias que a gente chama de calorias vazias, e está gastando pouco. Resultado, diabetes. Aí o que a indústria farmacêutica faz? Toma esse remedinho aqui. Você vai poder continuar comendo a besteira, só vai tomar um remedinho. Para o médico é cômodo. Não, mudar a cabeça demora muito. Dá trabalho. Então, ou seja, é cômodo basicamente para todo mundo. É cômodo para o paciente, continua comendo as coisas que ele faz feliz. É cômodo para o médico. É cômodo para a indústria farmacêutica. É cômodo para a indústria de alimentícia. Ou seja, está todo mundo feliz. Então, como é que tu chega lá igual um doido e fala assim, não, tá tudo errado. Não, peraí, tá tudo feliz. Por que tá tudo errado? Não começa a inventar esse negócio, não. Então, basicamente, o que o médico entende? Cara, a pessoa quer comprar facilidade. Ninguém quer falar assim, vai ser muito ruim. Você provavelmente não vai conseguir. Ninguém quer comprar isso. A pessoa fala assim, olha, tem um negocinho aqui muito legal que você vai fazer, eu vou botar na sua veia e você vai perder 200 quilos. A pessoa fala assim, pelo amor de Deus, me vê dois pra viagem. Eu nem tô gorda, não, me dá o guardo, porque vai que... Exatamente. Então, ou seja, se você for pegar, não é o médico que está fazendo essas propagandas, é o mercado que exige. Ou seja, se você não transformar o teu produto numa coisa simples, acessível, que dê resultado rápido, as pessoas já te jogam para escanteio. Falou tudo. É isso mesmo. É o jogo, né? É o jogo. Entendeu? Só que o segredo é você ser o médico e fazer isso de forma com índole. É isso. Ou seja, aí. você não jogar o seu caráter no lixo para ganhar o dinheiro. Ser humano, né? Então, nós na medicina temos um manual da ética médica que tem mais ou menos 120 páginas. Só que tem um professor meu que resume dizendo assim, o manual da ética médica eu resumo a uma pergunta. O que você fez hoje, tu contaria pro teu filho quando chegasse em casa? Caraca. Nossa. Se tu contar, pode ter certeza que é ético. Nossa. É isso, esse é o segredo. Isso. Incrível. A gente gostaria que você deixasse algo para as nossas seguidoras, nossos ouvintes, que esse podcast vai rolar aí por muito tempo. Algo sobre alguma mensagem sobre se amar, se aceitar, emagrecer, tudo que envolva a parte de saúde, que é o que você trabalha, um conselho. O que você falaria para nós? Eu costumo dizer que o emagrecimento está muito além da comida, porque o motivo pelo qual você come você tem que correr atrás dele. Tá? E seu motivo não está no seu eu de hoje, está no seu eu do passado. Então, muitas pessoas têm medo de buscar no passado, tá? E aí ficam adiando. E aí ficam comendo as emoções toda vez que dá um toquezinho no passado. Ou seja, dei um toquezinho no passado, veio aquela emoção ruim, eu tenho que me favorecer, né? me adocicar. Então, o que eu costumo dizer é, procure ajuda, procure alguém que vai te levar tanto para o exercício físico, que é um mundo onde você consegue... quem faz exercício consegue seguir a dieta com mais facilidade, quanto para a parte emocional. Porque se você conseguir achar o problema, desvendar o problema, fica mais fácil de resolver. Fica mais simples de resolver. Porque às vezes não é fácil. E muita gente não quer entrar tão fundo porque sabe que vai doer. Isso. Então, se eu puder deixar uma frase final infelizmente, antes de melhorar, tem que piorar. E aí você tem que estar disposto a piorar, porque quando piora, aí a gente realmente vê quem é a mulher que está aí dentro. E aí é essa mulher que vai vencer. Caramba. Você falou tudo. É o nosso pior lado, né? Eu falo muito isso. Eu falo muito isso nas terapias com as minhas mentoradas. É você encarar o seu pior lado. Só que às vezes o seu pior lado tá tão feio. Tu não quer olhar, tão né? Sujo. Que você não quer olhar. E olhar traz vergonha, traz dor. E aí às vezes tu se sente a pior pessoa do mundo.
E faz parte Aquele do famoso processo. tá ruim, mas não tá não. Deixa eu lá. Isso. E assim, é ter que encarar. Se tu não encara, tu não muda. Exatamente. Verdade. Se tu não aceita, tu não muda. Por isso que eu falei, a pessoa tem que sair do consultório incomodado. Pra Incrível. não dizer uma palavra pior. A gente pode marcar pra quando? A agenda dele aí. Olha, porque eu quero passar essa experiência. Esses 12 pilares aí. Aceita que não tá Ela tem que ir emagrecendo? na Camila, né, produção? Ela tem que ir na Camila. Não, amor. Minha esposa dá porrada. Não, a gente vai ser o próximo homem. Já convida ela pra estar aqui. Convidar ela pra participar do Olha, podcast. não sabia da tua esposa assim, que fala mais pra Eu mulheres. conheci ontem, eu comecei a... Não Esposa, consigo. ela Ela é bem... ela é médica, enfermeira, sexóloga, Eu vi mestre. exatamente. Resumindo, ginecologista. preparem-se, ela vai vir aqui. Já ela Já vai tá ser o um dos convite episódios. E é uma, né, uma crente fervorosa, né? Não? Eu gostei, Ótimo, assim, ótimo. a gente gostaria que tá finalizando de agradecer do senhor ter aceitado o convite e ter se Prazerzaço. mostrado tão disposto a acessível, sabe, nesse momento. E foi muito importante pra gente. A gente ontem estudou bastante o seu perfil lá. E eu, na verdade, vim assim, tipo, cara, deixa eu ver se esse cara é isso tudo mesmo. Porque você passa tanta verdade, Verdade, tanta passa emoção. mesmo. Muita E foi verdade. tão lindo ver, inclusive a sua esposa ontem, o que me chamou a atenção muito foi isso, essa parte viva, sabe, real, literalmente vocês mostram a realidade no emagrecimento de uma forma Linda. muito mais leve. E eu queria ver aqui a energia, galera, é muito maior. Muito. Na verdade, Gente, é é encantador. diferente. É encantador. De alguma forma, Deus te iluminou Amém, e falou, mas é. faz isso que vai É isso fazer mesmo. com excelência. A gente queria agradecer em nome do Mente Corpo Forte esse episódio que provavelmente vai Ajudar muito. ajudar muito e muita E o gente. próximo vai ser lá no estúdio. Vai ser lá. Doutor, obrigada, de verdade. Gente, A gente já vê que tem Deus em você, tá? Eu não gosto de falar muito de religião, mas não é sobre religião, é sobre Deus, assim. Tu tem uma presença muito forte, Amém. não só pelo teu caráter, mas por uma luz mesmo que Deus tem os escolhidos, né? Eu creio muito nisso. E não é à toa que a Pri, a funcionária dele, já falou 1000 vezes de você. Te mandei mensagem no Instagram, você é ver muito luz. É ver muita luz ali. Então, assim, e é de verdade, isso é lindo. De verdade. E um mundo tão enganoso. É porque o Instagram cabra a gente mostra o que as pessoas querem que a gente quer que eles vejam, sabe? E saber que é uma verdade. Realmente, o seu Instagram é o que você é. É difícil, é raro e a gente... Ó, só uma coisa que o Instagram enganou. Ele é alto pra caramba. Ele é muito... Ele é muito alto. 1,90 m. Ele é muito alto. No Instagram foto, não dá na pra ver. foto vocês vão ver aí. É difícil. Ele é muito alto. Mas obrigado. Deixa o seu obrigado, arroba aí, doutor. Deixa @Dr. Márcio Velasquez com S no final. S no final. É Tupiniquinha, Márcio Velasquez. E pra quem quer se consultar com você, tem tudo ali, Então, informação. chegando lá no link da bio, você tem lá agendamento de consulta, nossos cursos, tem tudo lá. Tá. Entendeu? Mas basicamente deixar essa mensagem pra vocês que comida não engorda, né? O que engorda são as emoções. Incrível. Obrigada, viu, doutor? Maravilha. Até a próxima, gente. Nos vemos, gladiadores. Tchau, tchau. Caramba. Doutor, você é apaixonante.